A gente começa essa edição do JPB1 contando a história do pai que fez os dois filhos reféns por quase 20 horas na cidade de Queimadas. A gente teve acesso a um vídeo que mostra o momento desse resgate, é impressionante. Você vê aqui que o bombeiro já entrou na casa, no primeiro andar, lá na cidade de Queimadas. Os policiais militares ficam aqui dando apoio, ó. E ele vai lá para buscar as crianças nesse momento. É um momento muito chocante, muito emocionante, porque os policiais, claro, estão trabalhando com todo cuidado. Veja a criança nos braços dele. E ele vai descer as escadas, ó, com todo cuidado. Imagina o aperreio que essa criança passou durante tantas horas, mais de 20 horas. E aí você está vendo o momento do resgate, em que os policiais, bombeiros, o pessoal da equipe do GAT também participando. E eles descem. O policial aqui já está com a criança no braço. Foi um momento muito impressionante mesmo. Esse vídeo do resgate, inclusive, já está circulando nas redes sociais. As crianças de 4 e 5 anos foram resgatadas hoje pela manhã, depois que a polícia invadiu a casa, como vocês agora vão acompanhar na reportagem. Os detalhes desse resgate você confere agora na reportagem de Marcos Vasconcelos. A polícia militar foi chamada por volta das 10h30 da manhã. Os bombeiros chegaram logo em seguida. Desde então, a operação foi montada para convencer o homem a liberar as crianças. Segundo o Corpo de Bombeiros, provavelmente, Antônio Augusto Pereira teve um surto psicótico e se trancou com os dois filhos pequenos em casa, um de 5 e outro de 4 anos de idade. Ele passou o dia inteiro na varanda com os meninos. Ele estava com uma faca e chegou a ameaçar jogar os filhos lá de cima. Ao longo do dia, o homem exigiu a presença da imprensa, pediu para falar com a irmã, mas continuou com as crianças reféns, sem deixar a polícia se aproximar. O local ficou isolado e toda a vizinhança acompanhou a movimentação. Os vizinhos mais próximos se surpreenderam com a atitude do homem, que, segundo eles, sempre demonstrou ser um bom pai. Uma pessoa muito boa. Eu conversava com ele aqui na frente da casa do rapaz aqui, seu Deco. E agora não sei nem o que quer dizer, né? Os vizinhos disseram ainda que ele passou a ter um comportamento triste e depressivo depois que perdeu a mulher. Ficou para baixo, ficou caído mesmo. Mas ninguém via tratamento diferente com os vizinhos, nem com os filhos, com ninguém. À noite, a equipe que estava na operação foi reforçada com policiais do GAT. Já são 10 horas da noite e mais de 12 horas tentando negociar e o homem continua lá trancado com as crianças. Os policiais chegaram a chamar também o conselho tutelar e um psicólogo para ajudar, mas a situação continua a mesma. As crianças passaram o dia todo sem se alimentar e depois de muita conversa, os policiais conseguiram entregar um pacote de biscoito. Bom, como vocês viram, na verdade, essa foi a reportagem da repórter Laisa Grise, que acompanhou todo o caso até durante altas horas da noite. Marcos Vasconcelos esteve lá hoje logo cedo para contar como é que foi o resgate dessas crianças. Vamos acompanhar. Foram quase 20 horas de tensão e terror. Desde a manhã de ontem, seu Antônio Augusto, de 45 anos de idade, mantinha os dois filhos, de 5 e 4 anos, como reféns dentro de casa. Ele ameaçava se matar e matar as crianças. Segundo a família, seu Antônio sofria de depressão e teria parado de tomar os remédios no fim do ano. A mãe das crianças abandonou a casa há alguns anos e a segunda mulher dele se matou em 2018. Ele dizia que só a história dele para mim que era só que ia se matar. E um dia atrás, ele falou para mim lá em casa que eu ia ter uma surpresa. Aí eu brincando com ele, eu falei, tu vai casar de novo, meu irmão? Aí ele disse, não, eu quero só para você tomar conta dos meus filhos. É só você que toma conta dos meus filhos, que você que tem paciência, que você é uma boa mãe. Além de ter criado seus filhos, tem um adotivo e vai criar o meu de novo. Durante todo o dia de ontem, um negociador pedia que seu Antônio se rendesse, mas não conseguiu. A madrugada foi tensa. A polícia chegou a ouvir o choro de um dos filhos. Hoje, por volta das 5h30 da manhã, a polícia resolveu invadir a casa. No início da manhã, após algumas conversas, ele se calou. E por um certo momento, o negociador tentando conversar com ele, ele não respondia. Nós ouvimos um som, como de um rompimento de uma corda. E isso nos preocupou. E diante dessa situação, para evitar um mal maior em relação aos reféns, as duas crianças, e também até para salvaguardar a vida do próprio cidadão que estava tentando suicídio, foi autorizado a intervenção do grupo tático.
A gente pode perceber, então, a situação que a casa está nesse momento, onde as crianças ficavam, que passaram a noite dormindo. A gente percebe que está tudo muito revirado. Roupas, tem também aqui na sala a cadeira, o sofá, onde ele chegou a ser imobilizado pela polícia, e era dessa varanda aqui que ele fazia toda a negociação. Aqui da varanda era onde ele conversava com os policiais e tentando que isso tudo acabasse. Foi preciso usar uma arma de choque para conter seu Antônio, que ainda estava muito agitado. Na hora da invasão, as crianças estavam dormindo. Essa arma de choque realmente foi necessária? Sim, foi necessária devido que o senhor Antônio ele se encontrava de posse da faca, de porte da faca, de uma arma branca. E isso ali foi necessário para salvaguardar tanto ele, quanto os reféns, quanto a equipe policial que fez a intervenção. A polícia recolheu uma foice e ainda 3 facas peixeiras. Uma delas que o mototaxista passou quase todo o tempo com ela na cintura. Os vizinhos ainda procuram uma explicação. Eles contam que seu Antônio era um pai exemplar. Tratava os meninos direitinho, andava com eles limpinho, para todo canto que ele ia, levava. Se ia receber o dinheiro, levava o menino, deixava na creche. Ele não soltava os meninos de maneira alguma, de jeito nenhum, ele saía de perto dos filhos. Seu Antônio Augusto foi atendido no hospital aqui na cidade de Queimadas e, por orientação médica, foi encaminhado para o hospital psiquiátrico em Campina Grande. Só depois é que ele vai ser ouvido pela polícia. As crianças, por enquanto, ficam com conselho tutelar. E agora, depois de horas de terror, todo mundo só espera que a rua volte a ter o apelido que ela tinha. Rua da Paz, né, que agora ficou conhecida através dessa história tão trágica em família. Vamos falar com Marcos Vasconcelos ao vivo agora, que tem acompanhado esse caso desde cedo, né, Marcos? Você mostrou aí todo o momento do resgate, o policial explicando ali que eles tiveram que usar arma de choque porque seu Antônio estava muito transtornado ainda na hora. A gente imagina que foi uma situação realmente muito delicada para esses policiais, para a família, para os vizinhos, enfim, envolveu todo mundo. Quais são as informações que você tem para a gente agora sobre a situação das crianças, a situação desse pai? Boa tarde para você. Olá, Denise, boa tarde. Pois é, estamos de volta aqui ao cenário de onde tudo isso aconteceu. Como você bem falou, a gente vem acompanhando isso desde ontem com Lásia Grise. Eu cheguei bem cedinho aqui, já para o Bom Dia Paraíba. Tinha acabado de acontecer a rendição do mototaxista, né? A gente entrou na casa, a casa totalmente revirada, de acordo com os familiares. Não era assim que ele mantinha essa casa, deixava tudo sempre muito organizado, cuidava muito bem dos filhos. Mas no fim de dezembro acabou deixando de tomar os medicamentos que ele precisava para a questão da depressão e terminou dessa forma que a gente vem acompanhando. A casa é aquela casa ali, nesse momento está fechada, era da varanda que ele tentava negociar com os policiais a rendição, o que acabou não acontecendo, né? Isso durante cerca de 20 horas. Quando eu cheguei hoje pela manhã aqui, todo mundo já estava muito exausto, seja os policiais, os vizinhos também que vinham acompanhando, o pessoal da imprensa também. E terminou, graças a Deus, com todo mundo bem na medida do possível. Ele foi levado primeiramente para o hospital regional aqui da cidade de Queimadas e, por orientação médica, foi encaminhado então para o hospital psiquiátrico em Campina Grande. E lá recebeu atendimento, ninguém sabe, não existe previsão de alta ainda. Só quando ele estiver recuperado, realmente em condições, é que ele vai voltar aqui para Queimadas e vai ser ouvido na delegacia de Queimadas. Pelo menos até agora é isso que está planejado pela polícia. Eu conversei por várias vezes, fiquei com a irmã dele um bom tempo hoje pela manhã. Ela também explicou que ele já vinha apresentando alguns sinais, mostrava que alguma coisa não estava bem, falava realmente esse desejo, infelizmente, de morrer, mas tinha muita preocupação com os filhos. E ela falou, inclusive, que tinha sim o desejo de ficar criando os sobrinhos. Confere aí. Eu vou ficar com todos os dois. E mesmo que ele saia dessa, eu vou deixar ele dentro de casa. Se ele quiser ainda ver os filhos dele, porque se eu ficar com o menino, eu não deixo mais ele tirar de mim mais, não. E
Assim foi feito, né? Ela mostrou esse desejo que tinha de ficar com os sobrinhos. Hoje pela manhã, o pessoal do Conselho Tutelar foi até a cidade de Boqueirão, onde a Maria Osana, né, que é a irmã do seu Antônio, ela mora. Eles foram ver quais são as condições, a condição da casa, para poder decidir ou não se as crianças ficariam, enfim, com a tia. Enquanto isso, quando deixaram aqui a casa, as crianças foram encaminhadas para o Hospital Regional aqui de Queimadas. Elas foram avaliadas, os médicos perceberam que elas estavam bem. Depois elas foram alimentadas e aí sim foram entregues então à tia, que teve que assinar um termo de responsabilidade pela vida dos dois sobrinhos. A secretária de Desenvolvimento Social aqui de Queimadas, a Maria Alzenira, disse que uma equipe da assistência social vai ficar acompanhando todo o caso e de como essas crianças estão sendo tratadas e criadas. E claro, a gente fica na torcida que essa família se restabeleça e que fique tudo bem. Denise, com você. É isso mesmo, Marcos. Nossa torcida é essa. A gente agradece aqui sua participação, toda a sua cobertura.